Esse assunto é importante. E se hoje eu pudesse tornar algum aspecto da psicologia como o aspecto mais importante da psicologia, eu faria isso com a resiliência. Eu faria isso com a resiliência. E por quê? Simplesmente porque a resiliência, ela é o ponto-chave. Até mesmo na superação e na prevenção dos transtornos mentais. Isso é importante a gente entender um pouco das questões das patologias, né? Qual é a evolução do conteúdo psiquiátrico, né? E com a evolução nessa área da psiquiatria, a gente teve o desenvolvimento de uma série de psicopatologias, né? Elas basicamente foram agrupadas em dois tipos: síndromes, onde existem uma série de causas e muitas delas são desconhecidas, por isso o nome síndromes, porque as causas, elas não são causas específicas, são causas desconhecidas. E a gente tem a categoria dos transtornos, né? Os transtornos basicamente têm causas específicas, ou seja, eu sei o que basicamente foi a causa daquele transtorno, entende? Por isso que são os transtornos. Tanto as síndromes como os transtornos, elas são geradas por... Não a gente tem o hábito de falar na psicologia que esses transtornos e as síndromes são gerados pelos eventos, pelas experiências traumáticas, por aquilo que acontece na nossa vida, pelas perturbações. Mas, na verdade, tanto a síndrome quanto os transtornos, eles são gerados exatamente pela forma como nós lidamos com os eventos da vida. Não são os eventos que geram as síndromes e os transtornos. Tem pessoas que perderam pessoas amadas e que isso não originou um transtorno mental ou uma síndrome. Tem pessoas que sofreram certos momentos traumáticos na vida, que, por exemplo, lutaram em guerras, que depois de ter lutado na guerra, quando saiu, não ficou com, por exemplo, um TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Isso é um transtorno que dá muito, tá? Em soldados. Transtorno do estresse pós-traumático, exatamente porque na guerra você tem momentos que elevam os níveis de estressores. Quando a gente tem níveis de estressores muito elevados no ambiente no qual nós estamos inseridos, a gente tem, lógico, né, mas são níveis de estressores, por isso que são estressores de níveis altos, porque a nossa vida está correndo muito risco, né? É exatamente as situações de batalhas em guerras, né? E quando muitos soldados que vão para as guerras, né, eles acabam desenvolvendo esse transtorno mental, transtorno do estresse pós-traumático, né? Então a gente teve um estresse muito grande e depois é desenvolvido um trauma. Por isso, estresse pós-traumático. Mas enfim, esses transtornos e essas síndromes, elas são gerados por momentos, elas são gerados pela forma como nós lidamos com esses momentos da vida. Entende? Tem soldados que lutaram em batalhas ferrenhas e que não saíram com transtornos pós-traumáticos e que sofreram momentos que eram momentos de alto nível de estresse. Entende? O que basicamente fez a diferença naqueles soldados que desenvolveram e naqueles soldados que não desenvolveram? Vou deixar essa aí para você responder. O que basicamente fez a diferença naqueles que desenvolveram para os que não? Resiliência. Resiliência. O que basicamente é a resiliência, né?
A resiliência ela é uma capacidade humana que, basicamente, quando esse indivíduo ele é completamente estressado, o indivíduo estressado ao qual eu estou me referindo aqui não é o indivíduo estressado ao qual se referem comumente. Aquele indivíduo estressado, bravo, irritado, né, com humor irritável. Não. Não é este indivíduo ao qual eu estou me referindo. O indivíduo resiliente, esse indivíduo ao qual eu quero me referir, é um indivíduo que ele tem a capacidade de, toda vez que ele é estressado, toda vez que ele tem estressores na realidade dele, ele consegue fazer com que esses estressores não o transtornem. Esse indivíduo, ele é um indivíduo calmo e imperturbável, vamos dizer assim. Entende? Essa resiliência dele, ela parte do fato de ele conseguir lidar com os eventos traumáticos e estressores. E a partir do momento que ele lida com esses eventos não conseguem transtorná-lo. A chave da resiliência é a imperturbabilidade. Isso é muito importante, porque poucas pessoas se atentam para isso. A chave da resiliência é a imperturbabilidade, né? É por isso que a escola estoica dos filósofos, ela era a coisa mais genial, né? E o objetivo da escola estoica era a imperturbabilidade, conhecida pelos gregos como a ataraxia. Essa imperturbabilidade, que basicamente a escola estoica ela se referia, era exatamente essa, a imperturbabilidade de você se manter calmo e imperturbável diante dos eventos estressores da vida. E a partir do momento em que você lida com aqueles eventos de forma com que eles não te transtornem, você acaba evitando esses transtornos mentais. Ou seja, a chave para evitar os transtornos mentais é a resiliência. Aquilo que vai fazer com que os transtornos mentais eles não façam parte da sua realidade é o desenvolvimento da resiliência. Para pensar. O que basicamente geram os transtornos mentais ou as síndromes? É a perturbação, meu amigo. É a perturbação. A partir do momento que eu tenho a perturbação na minha realidade, lembrando que a perturbação ela não deriva dos eventos. A perturbação ela deriva da forma como eu lido com os eventos. A perturbação ela não é gerada pelos eventos. Ela não é gerada pelos estressores ambientais. Ela não é gerada por aquilo que me cerca, mas como eu lido com esses fatores estressores ou traumáticos. É isso que vai fazer a diferença. Se eu me perturbo com esses fatores, se esses fatores me causam perturbação, por quê? Porque eu não sei lidar com eles, eu me torno um ser perturbado. E essa perturbação me transtorna, ou seja, altera o meu estado normal. O meu estado normal, a minha normalidade, ela é exatamente o estado saudável. Quando eu sou tirado desse estado normal e passo para um estado anormal, de anormalidade, eu começo a ser transtornado. Entende? Então, a partir do momento em que eu lido com as perturbações do meu ambiente, com aquilo que me cerca, eu estou basicamente, quando eu lido bem, né, com isso, eu estou basicamente sendo resiliente. E aí tem uma série de fatores que basicamente nós precisamos incorporar e desenvolver para que nós possamos lidar com os eventos, com as situações estressoras, com as situações traumáticas. E aí sim constituir a resiliência em nós. Entende? A resiliência ela é a chave.
para basicamente impedir com que os transtornos mentais eles se constituam. E o desenvolvimento da resiliência está na incorporação de uma rotina aonde eu aplico fatores que me tornam resilientes. Basicamente, eu vou fazer isso exercendo a minha razão. Meu Deus, tem coisas aqui que são fantásticas. O uso da razão, cara, os filósofos já falavam isso há muito tempo. Os filósofos já falavam isso há muito tempo. O próprio Marco Aurélio dizia, o Epíteto já dizia, proteja a sua razão e ela vai proteger você. O que ele basicamente queria dizer? Proteja a sua razão e ela protegerá você. Cara, aprenda a usar a sua razão para ser o indivíduo calmo e imperturbável. Muitas pessoas vão falar que isso é coisa dos 4 temperamentos. Ah, tem 4 temperamentos humanos, o calmo imperturbável, que basicamente é conhecido como o fleumático, é o temperamento que basicamente você olha ali os 4 temperamentos, você quer ser o fleumático. Né? Tem o sanguíneo, agora não lembro muito bem dos outros, mas são 4. O fleumático é o calmo e imperturbável. Alguns vão dizer que isso é coisas basicamente natas, você vem com um temperamento dos 4 e aí, sendo você o fleumático, você vai ser aquele cara que vai ser o nota 10. Vamos dizer assim. Né? E cara, a verdade é que esses 4 temperamentos são resultados da maneira como você desenvolve a sua personalidade. A sua concentração, ela deve estar na personalidade. E quando você começa a desenvolver a personalidade no sentido de começar a treinar a sua razão para elevar você a um nível aonde você consiga lidar com as situações exteriores, é aí que as coisas começam a se transformar. Entende? Então, basicamente, existe um treinamento. Você não nasce com nada, você vai desenvolver. Entende? Você vai desenvolver ao longo da vida. Os 4 temperamentos que basicamente esses são desenvolvidos é simplesmente o indivíduo tem uma história de vida. Nessa história de vida tem a forma como ele lidou com os eventos da vida dele. Basicamente tudo isso resultou no temperamento que ele tem hoje. Entende? Não quer dizer que foi uma coisa que ele nasceu. Essas coisas de... É lógico, tá? Que tem efeitos da carga genética. Isso é inevitável, lógico que tem efeitos da carga genética. Você herdou uma genética dos seus antepassados, ou seja, dos seus pais, né, dos seus avós, bisavós, enfim, você herdou a genética deles. Então, logicamente, tem coisas da genética deles em você. Mas, né, ou seja, o que não tem solução, solucionado está, né? Você basicamente não tem como mexer na carga genética. Você tem que lidar com aquilo que está sob seu controle. Né? E basicamente o que está sob seu controle é a forma como você vai se dirigir no mundo. E a forma como você vai se dirigir no mundo é orientado para a resiliência. É por isso que a Escola de Desenvolvimento Definitivo, o treinamento que eu criei, ele é todo focado em desenvolver resiliência. Só isso. Eu só fiz isso. Vamos orientar todo esse treinamento, toda uma escola para desenvolver resiliência. E lógico, né? Você resolve depressão, você resolve ansiedade, você resolve a forma como você lida com os eventos estressores, você começa a sentir um bem-estar muito mais elevado. É lógico que isso acaba sendo o resultado da Escola de Desenvolvimento Definitivo. Todo o treinamento ele foi organizado para desenvolver resiliência no fim das contas. Basicamente, você vai ressignificar certos eventos da vida, você vai aprender a como conduzir o seu eu, você vai aprender a desenvolver a resiliência, a autoestima, a autoconfiança. Entende? Tudo isso está baseado lá. Entende? A busca pela sabedoria, a busca pela verdade. Entende? Você vai aprender a fazer o uso da razão. É por isso que a Escola de Desenvolvimento Definitivo ela já tem a base para fazer com que você salte para níveis de consciência muito mais elevados, né? Mas enfim,
Entenda isso. Isso faz uma diferença muito